Atenção, isso não é um tutorial, ok? Bom, no vídeo de hoje eu vou finalizar uma arte que eu já tinha feito, mas para uma tatuagem do personagem Varus de League of Legends. Então, eu vou terminar essa ilustração e eu vou falar um pouquinho sobre como que eu faço luz e sombra. Oi gente, eu sou o Mike e esse canal aqui é um registro da minha evolução como artista digital e às vezes como tatuador também. Bom, como eu já falei, esse vídeo aqui eu vou finalizar essa arte que eu já tinha feito do Varus, que era só para ser uma tatuagem, mas eu achei tão bonita essa arte que eu acabei optando por finalizar ela como uma ilustração digital para depois postar no meu Instagram, no Mike Alves Art. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como que tá até agora o processo, porque eu já tinha feito uma parte em live. Inclusive, se você quiser me assistir desenhando ao vivo, eu tô fazendo lives toda terça-feira na Roxinha, às 8h30 da noite. O link tá aqui na descrição. Então, vamos lá finalizar essa arte hoje. Bom, como eu disse, não levem tanto a sério assim esse vídeo, porque é mais uma tentativa minha de aprender a desenhar luz e sombra do que um tutorial. Na verdade, esse aqui não é um tutorial, porque luz e sombras são as coisas que eu mais tenho dificuldade até hoje para desenhar, na parte de desenho digital. A parte de cores, por exemplo, não que eu manje muito, mas eu tenho uma noção um pouco melhor já. Por exemplo, eu já sei evitar as áreas que são mais externas porque satura muito o desenho, então isso eu já sei fazer. Eu sempre costumo usar tons mais pastéis para fazer minhas ilustrações. Mas em relação à luz e sombra, eu sempre tenho uma dificuldade. Não importa quantos vídeos eu assista, eu não consigo entender muito bem quando eu estou fazendo a minha ilustração digital. Porque eu entendo que a luz vem de uma região, então se a luz vem de um lado, a sombra é projetada do outro. Mas às vezes eu estou fazendo o meu desenho e não faz muito sentido para mim na hora que eu estou fazendo na prática. Então, eu tenho bastante dificuldade, é uma coisa que eu estou estudando com um pouco mais de frequência, mas ainda assim é um pouco complicado. Então, eu estou tentando finalizar aqui essa arte, que eu já tinha começado a fazer ela durante uma live, aqui na plataforma Roxinha que eu falei para vocês. E já tinha sido bem difícil escolher algumas cores, porque esse personagem, ele é de uma cor diferentona, ele é meio roxo, então ele é quase um Thanos. E eu tive um pouco de dificuldade para fazer o tom de pele dele. O cabelo foi fácil, os adereços dele foi fácil, mas a pele eu sempre tenho dificuldade. Agora, o que eu consegui fazer aqui em relação à luz e sombra, a sombra eu ainda consegui achar mais fácil de fazer. Eu fui preenchendo ali algumas regiões onde eu sabia que estava sendo projetada a sombra, porque tinha uma luz vindo de determinado ponto. Mas na hora de fazer os pontinhos de luz ali no rosto, principalmente, eu me perdi um pouco no personagem. Porque quando eu faço a luz, eu evitava fazer traços muito grossos, tanto para luz quanto para sombra. Mas eu comecei a fazer traço mais grosso para sombra e eu percebi que ficava mais legal. E aí eu tentei começar a fazer isso com a luz, mas nem sempre fica bacana. Até porque quando eu estou fazendo a luz, mais especificamente, eu uso um tipo de camada diferente, que pode ser aquela highlight ou add glow ou só overlay, então depende, mas eu não costumo fazer luz em camada comum, e aí dependendo do tipo de camada que você escolhe, ele acaba alterando um pouquinho a cor. Então às vezes eu seleciono ali um tom de uma cor e quando eu vou passar o brush tá praticamente branco, então eu tenho um pouquinho de dificuldade. Então quando eu vou fazer luz, como se não bastasse a minha dificuldade em relação a definir aonde vai ser a luz, eu também tenho, eu acabo depois diminuindo a opacidade da camada de luz, porque fica um pouquinho estourada, ainda tem um pouco de dificuldade. Talvez eu tente criar luz em uma camada comum, para ver se fica um pouco mais fácil para mim, porque aí a cor que eu escolher vai ser a cor que definitivamente vai estar ali. Mas por enquanto eu estou fazendo assim, porque eu não acho que eu tenha noção suficiente para escolher cor por conta própria. Eu acho que a ferramenta do tipo de camada, de highlight, por exemplo, ela dá um up na ilustração. Mas de qualquer forma, eu fiz aqui sim algumas regiões um pouco mais brilhantes, um pouco maiores, né? Geralmente eu fazia antes só risquinhos bem simplesinhos, e aqui eu decidi que eu ia testar uma coisa diferente. Então tentei preencher áreas maiores em relação à parte ali onde já tem a incidência de luz, tanto que vocês podem perceber que a parte que está com sombra
tá bem marcada ali. Então, o que não está com sombra, automaticamente é porque tem uma luz projetada. Mas tem algumas regiões onde a luz bate com um pouco mais de força. Então, eu sempre preenchi um pouquinho mais essa região. Quer dizer, eu comecei a preencher um pouquinho mais agora, né? Antes eu fazia risquinhos pequenos, mas que às vezes acabavam até desaparecendo, dependendo do tamanho que eu tava fazendo o desenho e tal. Então eu comecei a preencher assim, e aí como tava ficando muito branco, que por exemplo foi o caso aqui, mesmo que eu tenha optado por escolher a cor roxa, o tipo de camada que eu escolhi acabou deixando tudo branco. Então eu diminui bem a opacidade até que atingi ali um nível bem clarinho, mas que ainda dava para perceber que se tratava de luz, mas não ficou branco, tá? Tava um pouquinho mais roxo. Então eu acabei curtindo um pouquinho mais esse resultado depois de ter forçado aí a minha camada. Bom, o que eu estou fazendo agora é preencher a camada inteira com esse tom de roxo, que é uma coisa que eu aprendi faz algum tempo. E aí depois eu troco o tipo de camada para multiplicar e também diminuo bastante a opacidade. É só na intenção de fazer uma sombra bem leve mesmo. E eu faço essa sombra mais leve porque depois por cima eu faço mais uma camada de luz. E aí vocês podem perceber que, como eu estava tentando fazer a luz nesse objeto que esse personagem carrega no peito, eu precisava antes fazer um pouquinho de sombra por baixo, porque senão essa luz ia ficar um pouco esquisita, ela não ia aparecer muito. Então eu faço primeiro uma camada de sombra, e aí em cima dessa camada de sombra eu fiz essa camada de luz aí, e aí eu usei um brush, aquele airbrush, que é aquele spray, e aí eu consegui fazer esse efeito de luz que eu achei bem legal. Mas assim, de novo, eu não estou dizendo aqui pra vocês que essa é a forma corretíssima de se fazer. É a forma que eu tô aprendendo a fazer aqui com as ferramentas, com a ordem das camadas. Então, se existe uma ordem melhor para poder fazer isso, deixa aqui nos comentários se você conhece uma forma mais eficiente de fazer luz no seu desenho. E se você quiser me marcar lá no Instagram nas suas ilustrações com a luz um pouco melhor do que a minha, eu vou adorar ver, porque eu tô aceitando qualquer tipo de dica em relação à luz e sombra, porque sinceramente é uma parte muito chata. Se você faz direitinho, fica bem bacana, dá um destaque legal pro desenho, mas se você não fizer, aí não fica tão legal assim, né? Bom, o que eu tô fazendo agora para finalizar o meu desenho, além de ter feito ali a luz e a sombra do jeito que deu na minha cabeça, eu costumo fazer esse degradê. Eu vou pintando com cores parecidas, mas eu vou clareando até chegar ali no meio para dar essa impressão de ser um lugar meio uma caverna e tal. E aí eu uso a ferramenta de Blender do Clip Studio, que é muito boa. Ela mescla bem as cores. E aí eu juntei o que deu ali de tons, e eu achei que ficou um resultado bem legal. E aí a partir disso eu começo a usar a ferramenta de blur, e aí eu forço esse blur várias e várias vezes até atingir ali um resultado que eu acho bacana. Então vocês vão perceber que eu aperto várias vezes porque eu vou aumentando o blur, e aí chegou uma hora que eu percebi que não estava mais fazendo tanta diferença assim, então eu deixei como estava. E aí eu coloquei o personagem, essa camada que eu criei com o blur, com o fundo, eu criei embaixo de todas elas, que é para ela aparecer depois, né, do jeito que vocês estão vendo aí agora. E aí depois eu fui procurar algum brush de efeitos especiais que tem no Clip Studio. Ele tem diversos efeitos, mas eu queria algum que tivesse relação com... eu não conheço muito bem esse personagem do jogo, então eu procurei um efeito que fosse meio neutro, e eu encontrei esse que seria mais ou menos umas pedras voando aqui no ar. Então, de novo, eu não sei se tem a ver com o personagem porque eu não jogo de Varus. Eu tô começando a jogar LoL agora, mas eu jogo de Sona, que é a mudinha. Então, eu não conheço muito do Varus aqui, mas eu achei esse brush legal, e aí depois de utilizar ele aqui, de colocar ele na ilustração, eu também usei um motion blur para dar um efeito de movimento ali nessas pedras. Inclusive, eu acho que vai ficar legal depois também usar um pouquinho de motion blur no cabelo dele, para dar uma impressão de que tá se movimentando, sabe? Mas eu gostei bastante de ter usado esse brush que tem aqui. O Clip Studio, ele tem essas ferramentas incríveis, é o meu aplicativo de desenho digital favorito. Eu super indico para você, principalmente se você já desenha no digital há algum tempo. Eu acho que o próximo passo é você ir para um aplicativo um pouco mais potente, que é o caso do Clip Studio Paint, que tem muita ferramenta. Então, no fim, o resultado do desenho ficou esse aqui.
que eu curti muito. Eu, inclusive, acho que eu vou acrescentar mais um pouquinho de brilho nos cristais, que eu esqueci de colocar aqui nessa ilustração. Mas, de qualquer forma, vocês vão ver depois finalizado lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, o link vai estar aqui na descrição. Eu tenho 2 Instagrams no caso, tanto o Instagram artístico quanto o Instagram de tatuagem. Se você quiser ver como ficou essa arte aqui, no caso, como uma tatuagem, porque eu tatuei essa arte aqui numa pessoa, você pode olhar lá no meu perfil de tatu, que é Mike Alves Tatu, tá aqui na descrição também o link, e você também pode ver o Reels que eu postei lá do processo em que eu fiz essa tatuagem. Deu mais ou menos umas 4 horas de trabalho, mas o resultado também ficou bem legal. E aí é que eu finalizei o desenho com as cores, e eu também achei fantástico, já quero desenhar outros personagens de LoL. Esse aqui foi o resultado, vou aproximar um pouquinho mais a tela para vocês conseguirem enxergar, e eu espero que vocês tenham gostado, porque eu curti muito esse personagem aqui. Deixa aqui nos comentários qual outro personagem de LoL eu posso fazer a arte e trazer para vocês. Bom, gente, esse era o vídeo de hoje. Eu espero muito que esse vídeo possa ter ajudado vocês com alguma dica, alguma sugestão, ou simplesmente entretido vocês com a minha palhaçada. E caso você queira apoiar o meu trabalho, você pode se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, compartilhar com os seus amigos e também me seguir nas redes sociais que estão todas linkadas aqui na descrição. Temos vídeos toda segunda e quinta, então eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau.